Sejam bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Você já parou para pensar? Vê o que significa dizer que Deus é santo? A gente usa essa palavra tanto. Ou Lore, às vezes ela perde um pouco de impacto, né? Mas a santidade de Deus, ora, é um dos pilares da nossa fé. É algo que define a essência de quem Ele é. Entender isso muda completamente a forma como a gente se relaciona com Ele. Hoje vamos mergulhar nesse mistério da santidade divina, explorando o que ela realmente significa. E, mais importante, tal como isso impacta a sua vida, a sua fé, as suas escolhas. Fica com a gente até o final. Então é algo que essa conversa vai te dar uma nova perspectiva sobre Deus e sobre você mesmo. E não esquece, se curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com os amigos. E se tiver alguma sugestão de livro pra gente explorar nos próximos episódios, manda pra gente nos comentários. A sua participação é muito importante pra gente. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunde seu coração. É incrível como a gente pode passar a vida ouvindo falar da santidade de Deus e ainda assim ter dificuldade de entender o que isso realmente significa, né? Com certeza. É um conceito tão profundo que a gente precisa ir desvendando aos poucos. E para começar, vamos direto à Bíblia, para a visão do profeta Isaías. Ele descreve os serafins, anjos celestiais, proclamando: Santos, Santos, Santos é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa repetição, essa ênfase na palavra santo, já nos dá uma pista da grandiosidade desse atributo divino. Esses versículos em Isaías são poderosos. A palavra santo, na sua raiz, significa separado ou cortado. Isso já nos revela uma verdade fundamental. Deus, em sua santidade, está num nível completamente diferente de tudo que conhecemos. Ele é único, transcendente. É como se existisse um abismo intransponível entre a santidade dele e a nossa realidade humana, marcada pela imperfeição. É como se Deus fosse em outra dimensão, não é? Uma dimensão de pureza, perfeição absoluta, que a gente, com a nossa mente limitada, Samuel consegue vislumbrar. Exatamente. E essa separação, essa transcendência trameica, não se manifesta apenas na essência de Deus, mas também na sua perfeição moral. Ele é a fonte de toda a bondade, da justiça e retidão. É o padrão absoluto do que é certo e bom. Mas como a gente, que é tão falho, se quer tentar entender essa perfeição moral, é como comparar um grão de areia com o universo inteiro. É verdade que pode parecer uma tarefa impossível, mas a gente pode encontrar pistas dessa perfeição muito bem na lei que Deus deu ao seu povo, os mandamentos. Apesar de a gente às vezes achar que são só um monte de regras, afinal, isso são um reflexo da santidade de Deus. Através deles, a gente pode ter um vislumbre da pureza e da retidão de vida. Nossa senhora, a gente pode dizer que a lei é como um espelho que reflete ainda que de forma imperfeita. Olha a santidade de Deus. É uma ótima analogia. E quando a gente olha para esse espelho, esse câmera está aí, se paracongoia com a nossa distância da santidade divina. É aí que a gente começa a entender a gravidade do pecado e a necessidade de um Salvador. E por falar em Salvador, não podemos esquecer da figura de Cristo. Jesus, como a imagem visível do Deus invisível, é a máxima expressão da santidade divina aqui na Terra, não é? Sem dúvida. Em Jesus, a santidade de Deus se torna palpável, visível. Em sua vida terrena, demonstrou a perfeição moral de Deus, sem pecado, sem mancha, tinha descido em tentação, e demonstrando amor e compaixão incondicionais. Jesus é a prova viva que a santidade de Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma realidade, da realidade que pode transformar vidas. E essa perfeição, essa santidade absoluta de Cristo, nos confronta com a nossa própria realidade, não é? Afinal, somos seres humanos, limitados, nem perfeitos, cheios de falhas. É verdade. Diante da santidade de Deus, somos confrontados com a nossa própria fragilidade. Não, com essa planeta lenta, com a de Deus fez famosa da mágica, se a sua própria ser veio dele, as postas nessa. E aí, que é a questão da idolatria? Esse tema tão importante. Acho da pressão, a felicidade, as áreas são as áreas são porque a gente está mais, porque elas trazem a gente está na nossa nascida, essa área já não, só que essa situação estação que está logo, as outras rádios são antes já tinha esta mais rápido, a nossa já tentando se parar das Acho que o que mais me impacta é justamente essa distância, esse abismo que você mencionou, entre a santidade de Deus e a nossa realidade. Me faz pensar, como a gente pode, mesmo sendo imperfeitos,
Toré, você tem que ter um relacionamento com Deus tão santo? Essa é uma pergunta fundamental. E a resposta está na própria natureza de Deus. A gente vai explorar isso mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. Mas já te adianto, na Rio, com a misericórdia e a graça de Deus, são tão grandes, vai estar a sua santidade. Fica com a gente para entender como essa ponte entre a santidade divina e a nossa humanidade é construída. Retomando a nossa conversa sobre a santidade de Deus, paramos naquela pergunta crucial: como podemos, em nossa imperfeição, poder relacionar com Deus tão puro e perfeito? É que a graça divina entra em cena. É verdade, a gente deixou essa questão em aberto no final da última parte. E ela mexe muito comigo, sabe? Porque se a gente realmente compreende a grandiosidade da santidade de Deus, nesse caso a primeira reação pode ser de medo. E de se sentir indigno de aproximar dele. Entendo perfeitamente. É natural se sentir assim, curecnar diante da majestade de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que a santidade de Deus não é um obstáculo, mas sim a motivação para que a gente busque a reconciliação com Ele. E essa reconciliação só é possível através da graça, um presente merecido, que nos é oferecido por meio de Jesus Cristo. Então, a graça é como uma ponte que nos permite atravessar esse abismo que existe entre a nossa imperfeição e a santidade de Deus. Exatamente. É por meio da obra de Cristo na cruz. A gente é perdoado, né, purificado e reconciliado com Deus. A justiça divina é satisfeita, mas não à custa da nossa condenação, mas sim do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Tem um versículo que fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem KH na série. É João 3,16, o mais conhecido da Bíblia. Perfeito. Esse versículo resume de forma tão linda a essência do Evangelho. Deus, em sua santidade, não podia simplesmente ignorar o nosso pecado. Mas, ao mesmo tempo, o seu amor pela humanidade é tão grande. Assim, ele providenciou um caminho para a nossa salvação. E esse caminho é Jesus. É incrível como a santidade de Deus, que a princípio nos afasta por causa da nossa imperfeição, chega se torna o próprio motivo pelo qual ele nos busca e nos atrai para si. É um paradoxo, não é? Com certeza. A santidade de Deus é a fonte da sua justiça, mas também da sua misericórdia. É por ser santo que Deus odeia o pecado, mas é também por ser santo, ele nos ama de forma incondicional e nos oferece a salvação. Então, a gente pode dizer true. Carlos, propriedade de decorar. Cruz de Cristo e escreve. Haha. É chamada condenação do pecado, de graça compestado, de temores justamente uma moção, ou a computação do decorar. Exatamente. Na cruz, a gente vê a justiça de Deus se manifestando. Na condenação do pecado, as índias de Masson com todo o acidente, o seu pó, começou a pegar um corte de cor. Mas e depois da cruz? Como essa experiência da graça, essa reconciliação com Deus, impacta a nossa vida? A partir do momento em que a gente se entrega a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E o Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida que reflita a santidade de Deus. Então, a santificação, essa busca por uma vida santa, não é algo que a gente conquista por esforço próprio, mas sim uma consequência da obra do Espírito Santo em nós. Exatamente. A santidade não é um fardo que a gente carrega, mas sim um fruto que a gente colhe. É o resultado natural de uma vida transformada pela graça de Deus e guiada pelo Espírito Santo. É como se a gente fosse um jardim que, depois de ser cuidado, regar e adubado, só começa a florescer naturalmente. Perfeito. A santificação é um processo, uma jornada de crescimento e amadurecimento na fé. E o Espírito Santo é o jardineiro, que nos ajuda a florescer, a produzir frutos de justiça e de santidade. Esses frutos que você mencionou, a gente encontra uma lista deles na carta aos Gálatas, né? O apóstolo Paulo fala sobre amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Exatamente. Esses são os frutos do Espírito, a evidência de uma vida transformada pela graça de Deus. E eles refletem a própria santidade de Deus, manifestada em atitudes, em palavras, em pensamentos. Mas como saber? Se a gente está realmente trilhando esse caminho da santificação, quais são os sinais de que estamos permitindo que o Espírito Santo nos transforme? Acho que um dos principais sinais é o desejo crescente de se aproximar de Deus, de conhecer a sua vontade e de viver em obediência à sua palavra. É como se a gente desenvolvesse uma sensibilidade maior para as coisas espirituais, uma aversão ao pecado e um amor cada vez maior por Deus e pelo próximo. É como se a santidade de Deus fosse um imã que nos atrai e ao mesmo tempo nos transforma. Exatamente. Quanto mais a gente contempla a santidade de Deus, mais a gente deseja ser como Ele. E essa busca, essa transformação para em boca, impacta todas as áreas da nossa vida, desde os nossos relacionamentos até as nossas escolhas mais simples. Entendi.
Mas essa busca pela santificação, seja a jornada de transformação, tá? Parece ser bem desafiadora, né? Afinal, a gente ainda vive num mundo cheio de tentações, série de distrações, de coisas que nos afastam de Deus. Com certeza, não é fácil. A santificação é uma luta constante contra a nossa natureza pecaminosa, contra as influências negativas do mundo e contra as tentações do inimigo. É como se a gente estivesse escalando uma montanha íngreme, fracamente te extraindo, com os obstáculos no caminho. Mas com a certeza de que lá no topo a vista é espetacular. É uma ótima analogia. E nessa escalada, a gente não está sozinho. Deus, em sua infinita graça, a rocha nos equipa com tudo o que precisamos para vencer os desafios. Ele nos dá a sua palavra como guia, o seu Espírito Santo como força e a oração como um canal de comunicação direto com ele. Então, a gente pode dizer que a santificação é um processo. Que envolve esforço da nossa parte. Pô, importante, mas que depende, acima de tudo, muito da graça. E do poder de Deus. Exatamente. É como a dança, em que Deus conduz. Mas a gente precisa se deixar guiar. É preciso cooperar com a obra do Espírito Santo em nós, que é buscando a Deus em oração, meditando na sua palavra, sorrir o pecado e nos aproximando daqueles que podem nos fortalecer na fé. Nossa, essa conversa tá me fazendo repensar muitas coisas. É como se eu estivesse vendo a santidade de Deus com outros olhos. Não mais como algo distante, intimidador, mas como algo que me atrai, me crata, que me liberta e que me impulsiona para mais perto dele. Mas eu tenho muitas perguntas. Que bom que essa conversa está te instigando. E é natural ter perguntas. Afinal, a santidade de Deus é um mistério, que a gente nunca vai desvendar completamente, mas vamos continuar explorando esse tema na próxima parte do nosso mergulho, aprofundando ainda mais a nossa compreensão da santidade de Deus e das suas implicações para a nossa vida. Nas últimas semanas, a gente mergulhou fundo nesse conceito, da santidade de Deus, explorando as suas diversas facetas e implicações. Vimos como a santidade de Deus é a base da sua justiça, do seu amor e da sua misericórdia, e como essa santidade impacta a gente diretamente, nos desafiando a buscar uma vida transformada pela graça e guiada pelo Espírito Santo. A gente começou entendendo a santidade de Deus como essa separação, né? Essa transcendência, essa perfeição absoluta, que coloca a gente, diante da nossa fragilidade humana. Claro. Mas a gente foi além, explorando como a graça de Deus manifestada na cruz de Cristo constrói uma ponte entre essa santidade, e nossa realidade. E essa ponte, essa reconciliação com Deus, nos abre um novo caminho, uma nova vida, marcada pela busca pela santidade. Mas, como a gente já conversou, essa busca não é um fardo, um peso que a gente carrega sozinho. É uma resposta natural ao amor de Deus, um processo guiado pelo Espírito Santo, que nos capacita a viver de forma que agrade a Ele. E nesse processo de santificação, a gente viu como os frutos do Espírito, Amor, alegria, paz, paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, sensação e domínio próprio, vão se manifestando em nossas vidas. É como se a santidade de Deus fosse, irradiando de dentro para fora, transformando a gente. Olha, afeto, é uma bela imagem. E essa transformação não impacta só a nossa vida individual, Ela transborda para os nossos relacionamentos, para a forma como a gente interage com o mundo ao nosso redor. A santidade de Deus nos impulsiona a sermos agentes de transformação, a levarmos luz e esperança para aqueles que estão em trevas. Lembra quando você falou da história de Moisés, que desceu do Monte Sinai com o rosto brilhando, depois de ter estado na presença de Deus? É como se a santidade de Deus fosse contagiosa, capaz de impactar a gente e nos transformar de forma profunda. Sim, Moisés é um exemplo incrível de como a santidade de Deus pode irradiar através de nós. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Como cultivar essa santidade em nossas vidas? Como permitir que a luz de Deus brilhe através da gente? Essa é a questão, fica. A gente entender o conceito, ver os exemplos, mas como colocar isso em prática, no dia a dia. Acho que o primeiro passo é cultivar uma intimidade genuína com Deus, através da oração, da leitura da sua palavra e da busca, constante pela sua presença. É como se a gente estivesse sintonizando a nossa frequência, de Deus, permitindo que Ele nos molde, nos transforme, de dentro para fora. Então não se trata de seguir um monte de regras, ou de tentar ser perfeito por esforço próprio, mas sim de buscar um relacionamento, profundo com Deus, permitindo que a santidade dele nos influencie e nos transforme. Exatamente. É na presença de Deus que a gente encontra a verdadeira força, a verdadeira sabedoria e a verdadeira inspiração para viver uma vida santa. E essa vida santa, por sua vez, se reflete em atitudes de amor, de compaixão e perdão, de justiça, de serviço ao próximo. Me parece que a santidade é como uma semente, que plantada no solo fértil do nosso coração precisa ser regada com a água da palavra de Deus, aquecida pela luz do Espírito Santo. E nutrida pela nossa busca, constante pela presença divina. Que linda analogia! E essa semente, quando cuidada com amor e dedicação, vai germinar, crescer e produzir frutos abundantes. E esses frutos vão alimentar não só a nossa alma, mas também impactar o mundo, ao nosso redor, espalhando a beleza
e a fragrância da santidade de Deus. Que privilégio a gente poder trilhar esse caminho, né? De santificação, mesmo com todas as dificuldades e desafios. Saber que a gente tem Deus Santo, que nos ama, né? Que nos guia e nos capacita a ver uma vida que reflete a glória dele. É algo que me enche de esperança e gratidão. Com certeza. E essa jornada, apesar de desafiadora, é recompensadora. Cada passo que a gente dá em direção à santidade, a gente se aproxima mais de Deus, experimenta a sua paz e a sua alegria de forma mais profunda. E a gente se torna mais parecido com Cristo. Nossa, essa conversa abriu minha mente assim, para uma nova dimensão da fé. A santidade de Deus, que antes me parecia distante e inalcançável, agora se revela como um convite, um desafio e, acima de tudo, um privilégio. E que essa descoberta te impulsione, né? A buscar a Deus de todo o seu coração, a se render à sua graça transformadora e a viver uma vida que reflita a beleza da sua santidade. E você, querido ouvinte, o que achou dessa imersão na santidade de Deus? Esperamos que essa jornada tenha te inspirado a buscar uma intimidade mais profunda com Deus e a viver uma vida que transborde, né, o amor dele e a graça dele. Continue explorando esse tema tão rico e transformador. E lembre-se, a santidade de Deus não é um fardo, mas sim um presente que nos liberta e nos capacita a viver a vida plena que Ele sonhou para nós. Até a próxima. E que a paz de Cristo esteja com você.